Uma ótima quinta-feira, meu povo! Estamos juntos mais um dia. E é um prazer, claro, estar com vocês. É fevereiro. Em fevereiro tem carnaval. Beleza boa, que é onde o brasileiro gosta, né? Os animados para o mês aí festivo do ano. Bom, para os casados, o carnaval é para descansar, que é no meu caso, né? A gente descansa, procura tranquilidade, a gente vai contra a maré, a gente vai para tranquilidade. E os foliões vão para o agito, isso é normal, eu também já fui solteiro, também já fui para o agito, né? Mas é isso aí, começando o nosso programa agora com esse flagrante. 2 homens foram presos por roubo. A dupla roubou um caminhão e sequestraram 2 pessoas. Eles renderam as vítimas quando elas descarregavam uma carga de produtos químicos, como a gente mostra aí nas imagens. Motorista e ajudante foram colocados em um carro e passaram por momentos de terror. Um dos criminosos assumiu a direção do caminhão, como a gente olha nas imagens, e o outro seguiu na escolta. A polícia militar foi acionada na hora e este vídeo que estamos mostrando é da câmera do corporal da polícia. Olha o perigo, vamos soltar as imagens aí que eu quero escutar, vamos lá. Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai! Olha lá, o veículo está desgovernado ali. Ai, meu Deus do céu, vai bater. Felizmente ninguém se fere aí, graças a Deus. Mas esse homem que buzinou foi preciso, hein? Tá lá a mão na cabeça, pegando o bandido. Nesse momento, a polícia cerca o homem, o criminoso abandonou o caminhão, como a gente mostrou aí, ele saltou do veículo, que ficou descontrolado. O caminhão desceu de ré e, por muita sorte, não acertou em ninguém. O veículo parou quando bateu em um muro, como a gente viu nas imagens. Esse assaltante que saltou do caminhão foi preso e o comparsa dele também. As vítimas foram liberadas. E eu trouxe este caso aqui do programa desde quinta-feira para mostrar que o bandido não tem dó de ninguém. O bandido só pensa nele. Imagina abandonar um caminhão no meio de uma avenida. Poderia ter atropelado uma família, poderia ter matado uma criança recém-nascida, causado uma tragédia. Ainda bem que esses 2 bandidos foram presos pela polícia e tomara que fiquem por muito e muito tempo por lá. Porque eles não têm dó não, viu? E esse caso aconteceu na Grande São Paulo. O Banco Central divulgou um relatório que aponta que o Brasil registrou alta nos investimentos, tanto a nível nacional quanto a nível estrangeiro. Isso no ano de 2022. O resultado foi o melhor em 10 anos e os aportes financeiros alcançaram aí números impressionantes, sendo o melhor em 22 anos. Eu estou falando 22 anos com tudo que a gente teve. O resultado foi de 90 bilhões e 570 milhões de dólares, sendo 95% a mais do que foi registrado em 2021, isso mais que compensou o déficit nas contas externas do Brasil. A expectativa da chegada do dinheiro estrangeiro no Brasil começou em 55 bilhões de dólares, subiu para 70 e ficou em 80 bilhões de dólares. 25 bilhões a mais. Isso só foi possível porque a equipe do Paulo Guedes trabalhou na economia. E a gente espera que em 2023 a gente siga com uma economia boa, porque as reformas microeconômicas melhoraram o ambiente de negócios, assim ajudou na chegada de investimentos de geração de emprego e de renda. E é isso que o brasileiro quer, né? A pergunta que eu faço, será que esses números se repetirão esse ano?
será que a nossa economia vai crescer? Eu quero ser otimista, né? A gente tem que torcer pelo país. Tomara que assim seja. E vamos agora com Giro Cidade. Mais um quadro aqui no programa Voz da População com notícias do interior com a Débora Nóbrega, nossa repórter. Olha aí. Oi, Paulo. As informações continuam aqui no programa Voz da População, agora no Giro Cidade. A DIG de Americana fez uma apreensão milionária durante a Operação Chemical de produtos químicos. A ação aconteceu em um barracão na cidade de Americana. Esse galpão já vinha sendo investigado aí desde dezembro do ano passado pelos policiais. E aí, durante essa ação, eles flagraram um caminhão chegando até o local e sendo abastecido com vários sacos de aproximadamente 20 quilos aí de produtos químicos granulados sem identificação. Nesses pacotes estavam escritos aí em língua estrangeira e alguns até escrito Made in China. Não foram apresentadas notas fiscais e nem licença para armazenamento e transporte desses produtos químicos. Foi acionada então a perícia e também o IBAMA no local. A avaliação é de que todo esse material tenha custo aí de pelo menos 43 milhões de reais. E o pior, ainda há suspeita de que esse material seria danoso aí ao meio ambiente e também à saúde humana. As investigações ainda continuam. E 6 homens foram detidos em flagrante enquanto furtavam uma carga de açúcar perto da comunidade Muriçoca, na Vila Mariana, em Ribeirão Preto. Os policiais receberam aí denúncias anônimas que davam conta de que estaria sendo furtado aí de vagões de trem parados ali na linha férrea esses sacos de açúcar. Os policiais chegaram até o local, encontraram os bandidos que tentaram fugir, mas foram presos. Aí perto ali da linha férrea, a polícia encontrou 4 caminhões que já estavam carregados com 700 sacos, que equivalem aí a mais ou menos 36 toneladas de açúcar. Todo o material foi apreendido, os 6 presos em flagrante e agora estão à disposição da justiça. Mas a investigação continua para saber quem seria o receptor, quem seriam as pessoas que iriam receber toda essa mercadoria. E a Polícia Rodoviária prendeu em flagrante 2 bolivianas de 25 e 30 anos com 6 tijolos de pasta base de cocaína. Os entorpecentes estavam escondidos nas roupas, num ônibus que foi interceptado, um ônibus interestadual que foi interceptado pela Polícia Rodoviária na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. A abordagem aconteceu mais ou menos ali no quilômetro 301 da rodovia João Batista Cabral Renault. A suspeita de tráfico de drogas foram encaminhadas junto com os entorpecentes para a Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo. E um alerta para todo o interior sobre a dengue. Aumenta aí nessa época de chuva e muito calor os criadouros do mosquito que transmite a doença. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Campinas acabou de lançar um plano que reforça aí o combate aos criadouros do mosquito da dengue. Os números são preocupantes e acenderam um alerta na administração municipal. A avaliação de densidade larvária, que está em andamento neste mês de janeiro, mostra que 90% das amostras coletadas na cidade contêm larvas do mosquito Aedes aegypti. Em janeiro do ano passado, 61% das amostras avaliadas pela equipe da Unidade de Vigilância e Zoonoses apresentavam larvas do Aedes. Em outubro do ano passado, eram apenas 39% das amostras. Em 2022, foram confirmados pelo menos 11.259 casos de dengue em Campinas. E o número pode ser ainda maior, porque ainda faltam chegar os resultados dos exames que foram coletados no final do ano. 4 pessoas já morreram na cidade em decorrência da doença. O Giro Cidade de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá! E olha, como é que estão as coisas aí na sua cidade? A saúde tá boa? Segurança tá boa? Me conta no zap da população. Como está a sua cidade? Que a gente tem a Débora Nóbrega, que é a nossa repórter, pode ir até a sua cidade de repente. O número é 11 96783 6666. O telefone é fácil. Você manda um WhatsApp para a gente e a gente já fica em contato e você já fala que como eu posso ajudar também, do lado político como deputado estadual e aqui no programa Voz da População também. É importante você mandar como que anda a sua cidade aqui no programa Voz da População. Bom, quero trazer agora um alerta para a população que está ligada aqui no nosso programa. Essa época do ano aumenta os casos de afogamentos no interior e essas ocorrências acontecem em rios e lagoas. Olha só essas imagens que a gente mostra. Por quê? Por causa do calor, né?
O povo quer se refrescar e acha que a água é tranquila, né? E acha, a maré está tranquila, né? Não vai acontecer nada. Mas o rio é perigoso. E também no litoral, às vezes a pessoa acha que não tem onda e tem, né? E existe a correnteza também. Então, as praias ficam lotadas e o perigo aumenta, e também os rios, né? Aí no interior do estado de São Paulo, que a gente sabe que muitas pessoas se refrescam, acabam aí acontecendo tudo isso. Nessas imagens, só para você ter uma ideia, a equipe do helicóptero da Polícia Militar, o Águia 15, realizou 2 salvamentos no mesmo dia em Praia Grande. A primeira vítima foi uma mulher. Ela foi vista, né, durante o sobrevoo pela praia do Caiçara. Quem conhece Praia Grande sabe onde é que fica essa praia. Foi feito esse lançamento dos guarda-vidas e conseguiram salvá-la. Lógico que a correnteza levou ela. E aí eles conseguiram levar ela até a faixa de areia. Salvamento aí, ó, espetacular. Essas imagens aí, a gente olhar e ver esse salvamento. Olha, só para vocês terem uma ideia, essa adolescente tinha 13 anos de idade. Correu o risco de morte, risco de afogamento, né? Você tem aí a praia de Balneário também, Maracanã, né? Também teve o apoio aí de aeronave usada para o salvamento aquático. O menino foi resgatado e passa bem. No litoral paulista aconteceu também tudo isso. Nesse verão já aconteceram 18 mortes e 900 salvamentos. Por isso que eu estou falando sobre esse assunto. 900 salvamentos. Cuidado quem for nadar, cuidado para quem for no mar. Você que tem criança, toma cuidado. E também coloca uma pulseira no seu filho quando você vem para o litoral paulista. Eu estou muito em Ribeirão Preto, estou muito em Campinas, às vezes eu desço final de semana, você fica na estrada entupida, porque vem muita gente para o litoral, né? Põe uma fitinha lá no teu filho com o telefone seu, com seu nome, de repente ele se perde na praia, é 1 segundo, você olha para o lado, teu filho já está em outro lugar. Bom, a partir de agora, a chamada prova de vida, procedimento essencial para o pagamento de aposentadorias e pensões, ficará a cargo do próprio INSS. Com essa mudança, o assegurado não precisa mais comparecer pessoalmente à agência bancária onde recebe o dinheiro e comprovar que está vivo. Isso será feito através do cruzamento de dados da própria Previdência com outros órgãos públicos. Pelas novas regras, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se não conseguir fazer a comprovação, neste período, o assegurado ganhará mais 2 meses para provar que está vivo e assim continuar recebendo. Neste caso, o beneficiário será notificado sobre a questão pelo aplicativo Meu INSS, como a gente está mostrando aí, ou pelo telefone também da Central 135 e pelos bancos para identificar-se aí, informar o governo. Em último caso, o INSS poderá ir na casa do beneficiário para fazer a prova da vida. Olha, é claro que esse benefício, quer dizer, toda essa... parece uma investigação, vamos dizer assim, se a pessoa está viva ou morta. Isso daí foi interrompido durante a pandemia, aí depois voltou. O que é importante falar é que é um absurdo, porque tudo que é pago da área pública no nosso país sai dos nossos impostos. Impostos que a gente paga, IPTU, IPVA, tudo que a gente come, tudo que a gente compra para se vestir, tudo que a gente faz tem imposto, certo? Esses impostos são juntados e pagam tudo que tem para pagar, aposentadoria, etc. e tal, certo? Então o que eu falo para vocês é o seguinte, é um absurdo a gente pagar imposto para um morto, né? A pessoa já morreu e aí continua recebendo a sua aposentadoria, aí não dá, né? Então claro que tem que ser algo que seja bem claro, a aposentadoria tem que existir, mas tem que ser algo bem claro para a gente não pagar 2 vezes, 2 aposentadorias para a mesma pessoa.
para a gente não pagar para uma pessoa que já morreu, aí não dá. E olha, o mês de fevereiro é mês de conscientização para uma doença que chega silenciosa e afeta vários órgãos do corpo humano. Qual será essa doença? É sobre o lúpus que a gente vai falar agora. E para começar, é claro, eu queria que ela explicasse para a gente o que seria lúpus. Fala para a gente, doutora. O mês de fevereiro é um mês de conscientização de uma doença que muitas vezes chega silenciosa. Hoje nós vamos falar sobre o lúpus. E para conversar aqui com a gente, eu recebo a doutora Cristina Salomão. Doutora, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar perguntando, o que é o lúpus? Olá, Débora, muito obrigada pelo convite. Fico feliz em poder participar de um programa tão importante. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, crônica e inflamatória. Autoimune significa que você tem um problema que a imunidade do seu organismo se volta contra você mesmo. Crônica significa que ela é uma doença que se mantém ao longo da vida, assim como diabetes, a hipertensão, que são doenças crônicas, o lúpus também é uma doença crônica. E inflamatória, porque várias partes do seu organismo podem inflamar. E existe alguma idade em que se manifesta a doença? Existe alguma idade em que se manifesta o lúpus especificamente? Débora, o lúpus pode ocorrer em qualquer faixa etária. Pode acometer crianças, jovens, adultos e idosos. Doutora, o lúpus também é mais comum em mulheres? Isso acontece? Sim, o lúpus é muito mais comum em mulheres. Em crianças, você não observa tanto essa discrepância de idade. No adulto jovem, depende muito de onde que isso é avaliado. Pode ser na proporção de 6 mulheres para um homem, mas alguns serviços apresentam uma proporção de até 90% de predominância de sexo feminino. E existe já alguma explicação de por que atinge mais mulheres do que homens ou ainda não? Existem causas hormonais envolvidas, que é mais provável. Então, por exemplo, a gente sabe que o lúpus pode se acentuar durante algumas fases de mais atividade hormonal da vida da mulher, como, por exemplo, na gestação. Às vezes, ele pode melhorar durante a fase da menopausa. Então, a influência hormonal certamente está relacionada a isso, sim. E quais são os sintomas que a gente pode reparar aí e já procurar, de repente, para um diagnóstico precoce? Os sintomas que a pessoa sentindo pode procurar um médico que, de repente, pode estar aí apresentando sintomas de lúpus. Débora, o lúpus ele pode acometer muitos órgãos do corpo humano. Um dos mais comuns é a pele. A pessoa pode ter queda de cabelo, pode ter manchas nas áreas expostas ao sol, a pele fica mais vermelha, mais sensível, a gente chama isso de fotossensibilidade, e pode ocorrer uma lesão que é característica do lúpus, que é o vespertílio, uma lesão característica que parece uma asa de borboleta sobre o rosto, não é tão comum assim, mas é muito característica, e podem aparecer lesões cutâneas profundas no couro cabeludo, no rosto e em outras partes do corpo, que são lúpus discoide, que são lesões cicatriciais, elas são lesões mais profundas, deixam cicatrizes na pele. O lúpus pode acometer outros órgãos. O segundo órgão mais comum a ser acometido são as articulações. Então, a pessoa pode ter artrites, principalmente em pequenas articulações de mãos. A pessoa pode ter acometimento do coração, do pulmão, das membranas que recobrem os órgãos, como a pleura e o pericárdio, podem inflamar também. A pessoa pode ter inflamação nos vasos sanguíneos, pode ter inflamação do sistema nervoso central e uma complicação temida, que pode ocorrer entre 1/4 a metade dos pacientes,
é o acometimento do rim. Então, o rim pode ser acometido também pelo lúpus. E o lúpus não tem cura, né? A senhora já comentou, é uma doença crônica. Mas o que o paciente pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida? O lúpus, como eu já te expliquei, é uma doença crônica, assim como a pressão alta e o diabetes também são. Então, nós controlamos essa doença. O paciente, às vezes, vai ter fases que vai ficar totalmente sem medicação, e às vezes vai ter fases que vai precisar de muita medicação para o seu tratamento, para manter a atividade da doença controlada. Uma dica geral que a gente dá para todo mundo que tem lúpus é manter peso, controlar o seu estresse, manter atividade física, usar fotoprotetor, evitar expor-se à luz solar, ter uma qualidade de sono adequada e ter uma alimentação adequada com frutas, legumes, verduras, grãos, que fazem parte de uma dieta saudável, sem nenhuma restrição alimentar, mas uma dieta saudável também para reduzir o colesterol, para reduzir o açúcar de uma maneira geral. Muito obrigada, viu, pela participação, doutora. Foi realmente muito esclarecedor aí os pontos que a senhora trouxe aqui para a gente sobre o lúpus. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Espero poder ter esclarecido algumas coisas. Vale lembrar que são 65 mil pessoas no Brasil com a doença, né, com o lúpus. Então é um tema realmente muito importante. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo. Eu vou dar um recado para você rapidinho, merchanzinho, não saia daí. Olá, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui hoje para te dizer hoje que ainda dá tempo de você começar o ano de 2023 com um sorriso dos seus sonhos. Quer saber como? Com a Vamos Sorrir. A Vamos Sorrir é uma rede com mais de 100 clínicas odontológicas espalhadas por todo o nosso país. E são consultórios moderníssimos e profissionais especializados em todos os tipos de procedimento. E agora, com 3 novas unidades no litoral paulista: Cubatão, Mongaguá e Guarujá. Pode confiar, o seu novo sorriso está pertinho de você. Para agendar uma avaliação, entre agora mesmo no site vamossorrir.com.br, você vai ver tudo lá no site. Ou mande um WhatsApp para 11 97538 3192. O telefone está aí na sua tela, eu vou repetir. vamossorrir.com.br ou pelo WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. 11 97538 3192. Nesse ano novo, sorria mais. Vamos sorrir, claro. O novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Paulo, visitou o Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, como a gente pode olhar nas imagens. Ele se reuniu com a equipe do Supera Parque para conhecer o projeto de implementação de um centro de vários negócios aí voltados para a saúde. Com esse investimento de 19 milhões será focado no apoio e desenvolvimento de novas tecnologias e startups na área da saúde. A obra do Container Park, como a gente pode ver, inclusive quando eu me reuni até com o prefeito da cidade de Ribeirão Preto, a gente falou sobre esse assunto, que deve aí ser concluída neste ano, né? Também foi abordada durante a visita do secretário. São 3.500 metros quadrados da área construída, com 10 módulos empresariais que poderão abrigar 19 empresas ligadas à tecnologia. É muito legal esse projeto. A gente também falou dessa notícia aqui no programa já, né? E o secretário avaliou como exemplar o desempenho aí do município, que é um fomento de inovação e tecnologia, que é Ribeirão Preto, né? E toda a equipe do governo Tarcísio é técnica, por isso sabe muito bem a sua área e o que estão fazendo. Eu tenho certeza que Ribeirão Preto vai crescer muito, até pela administração do governador Tarcísio. Bom, a Agência Nacional de Emergência Elétrica
anunciou que manterá a bandeira verde acionada em fevereiro para todos os consumidores do país. Assim, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. Uma ótima notícia e, com certeza, pelo menos é um dos benefícios dessa época de chuva, né? Porque os níveis de reservatórios e geração de usinas hidrelétricas estão ótimos. Então não temos custos a mais, é bom deixar bem claro, né? Da geração aí de energias com cargas, pelo menos. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e o objetivo é indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores e atenuar os impactos no orçamento das distribuidoras de energia. Além da bandeira verde, que não há cobrança adicional, existe também as bandeiras amarelas e vermelhas 1 e 2, que representam um custo adicional também. Mas vamos para o rápido intervalo? O programa está indo rápido, né? Eu gosto assim, quando eu dou várias notícias, e aí a gente informa o nosso público. É rapidinho, hein, o intervalo, mas não saia daí! E olha, o nosso programa A Voz da População chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Quero deixar um abraço a você, a todos os seus familiares e falar que amanhã a gente está de volta, neste mesmo horário, neste mesmo canal. É um grande prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.